o Edson aqui, que são dois empresários do ramo pet. Eles têm um hotel para cachorro e nós vamos estar podendo falar um pouquinho sobre isso. Então vocês podem fazer perguntas aí pra gente e a gente vai, como sempre, aí deixar aqui o bastidor da gravação do podcast. A gente não grava ao vivo, mas a gente deixa os bastidores aqui para vocês, para de repente quem já quiser ir ouvindo, entendendo, e se quiser fazer perguntas a gente está aqui à disposição. Aí a gente já vai começar. Quando vocês falam hotel para cachorro especificamente, é porque não atende outro tipo de pet? Ou... na verdade, o nosso foco maior, né, o nosso serviço maior é o daycare, é a creche. Uhum. A creche para cães. Que o cara deixa e vai embora. Tá? Porque assim, hotel... Tem um cara que só faz hotel... Mas todo mundo... Vamos deixar o papo pro... Tá. Pode ir? Beleza. Hotel bom pra cachorro, literalmente, né? Fala, guruzada, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast para falar de franquia, para falar de empreendedorismo. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais. Eles são empresários, empreendedores, franqueadores. O Evandro tem um canal, né, que fala sobre pet também. No Instagram? No Instagram. E no TikTok também. E no TikTok. Eles são donos da Dog Smile. Eu tô aqui com o Evandro e eu tô aqui com o Edson. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast, ao Guru das Franquias, para que a gente possa falar um pouquinho mais do negócio de vocês. Eu que agradeço o convite, Fred. Obrigado mesmo. Estamos aqui para responder tudo e esclarecer as dúvidas aí. Legal. Valeu, agradeço pelo convite aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pessoal, vamos lá. A gente sempre começa o nosso podcast entendendo um pouquinho a história do empreendedor, entendendo um pouco a história de vocês, porque a gente está falando aqui de franquia, mas na essência a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, né? Sim. E eu acho que um dos objetivos da gente aqui com o canal é poder divulgar as franquias, falar um pouco desse setor, falar do lado bom, do lado ruim, né? A gente sabe que todos os negócios ele tem os dois lados, então a gente entender essas dificuldades e tudo mais, conscientizar as pessoas também, que muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, franquia, quem ganha dinheiro em franquia é só o franqueador, franquia a gente tem uma margem menor, só que a gente tem que entender que em franquia você deixa de passar literalmente por um monte de perrengue e não é fácil chegar onde vocês chegaram, né? Então a gente sempre começa por isso, para vocês contarem um pouco da história de vocês, como é que tudo começou, como que nasceu a empresa. Enfim, então essa história de vocês empreendedor e tudo que vocês passaram para chegar onde vocês chegaram. Vamos lá. A minha história ela começa em 98, né? Quando eu conheci um rapaz perto de casa. É um pouquinho longa, mas acho que a gente consegue resumir bem aí. Que ele tinha até uma avicultura. Hoje não é mais comum você achar avicultura, né? Antes tinha mais aviculturas de bairro e tal. Uhum. E ele me convidou para ser sócio dele num pet shop. E para mim era um mundo novo, porque eu era de laboratório farmacêutico. Tá. Eu era propagandista. Falei, cara, eu vou largar. É isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. E a gente montou essa loja em 98. Aí a gente trabalhou um ano e meio, mais ou menos. Aí veio um problema particular, que veio o falecimento da minha mãe, né? E nessa época era eu e minha mãe em casa também juntos, né? E eu tive que ser ser independente da noite pro dia. Até então eu morava com a minha mãe, né? Eu tive que deixar de lado um pouco a loja e fui trabalhar no varejo. Fui trabalhar como vendedor numa loja de imóveis. E nesses 6 meses que eu saí, eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu tive que sair da empresa e tal. Aí eu ficava naquela situação, né? Como que eu vou começar a trabalhar agora? Como que eu faço? Se eu tenho problema de pegar um ônibus, se eu tenho problema de cumprir um horário das 8 às 6, como que eu ia trabalhar dessa forma? Aí surgiu a ideia, até por conta de ter trabalhado com pet shop um período antes, de treinar cães. Aí fui atrás de cursos, me especializei e de lá pra cá... Que ano isso? Isso foi em 98, acho que foi em 2001 mais ou menos. Não querendo te cortar, mas isso que você falou é uma coisa muito assim, importante da gente até fazer uma pausa aqui e falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem o quanto é sério isso, né? Depressão, síndrome do pânico, isso aí só de você falar até arrepia, porque eu sei. É frescura. Cara, é uma coisa muito séria, né? A gente fica impotente, acho que a palavra é essa, né? Eu até falava,
Preferia cair de moto, quebrar minha perna em 10 lugares, colocar pino e saber que daqui 8 meses, 1 ano, eu estaria bem. Quando você tem esse problema, tanto de depressão, síndrome do pânico, você não tem, daqui 6 meses você está bem. Não tá. Você tem que fazer terapia, medicamento, tem que ver como que você vive. É uma série de fatores que vai influenciar você a melhorar ou a piorar. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Sim, eu imagino. Não é nada fácil. E aí, bom, aí você falou que começou a pesquisar Sim. e se especializar nisso. Sim, por quê? Eu percebia quando os cães foram meus terapeutas, na verdade. Eu tinha uma Rottweiler e uma Pitbull na época também. E quando eu ia para ter crises de ansiedade, crises de pânico, eu ia para o quintal, sentava no quintal, minhas cachorras viam, e aquilo lá relaxava. Eu já não tinha mais aquela tensão, aquele medo que estava me consumindo naquele momento. Cara, que e os legal. cães acabavam extravasando. Você sabe que eu vi uma reportagem esses dias na CNN falando que... Olha isso, cara. Que as pessoas que têm animais, elas têm uma expectativa de 24%... uma expectativa 24% menor de adquirir qualquer tipo de doença. Comprovado. 24% a expectativa diminui em você ter uma doença, seja qual seja ela. É muito legal isso. Se todos os pais e pessoas soubessem os benefícios que os cães, gatos, os animais em si trazem, todos teriam. Todos teriam. Traz responsabilidade, sabe? Troca de afeto, né? Iniciativa. Então, tudo isso você trabalha numa criança com um cachorro próximo, né? Então, ajuda muito mesmo. Então, aí, diante disso, eu percebi que eu tinha que trabalhar com os cães. Já amava, mas não entendia muito como funcionava o mercado. Falei, eu tenho que trabalhar com o cachorro porque eu consigo sair de casa, ir até um local, treinar o cachorro e voltar para casa. Aí eu consigo respirar, posso ir para um outro local, treinar. Eu não ficava preso por conta do pânico. Uhum. Então eu tive que me ajustar para poder conseguir voltar a trabalhar, começar a ter vida novamente, né? Porque você não tem, você fica enclausurado e você não quer sair de casa. E através daí começou. Aí comecei a treinar cachorro, fazendo especializações. Aí surgiu a oportunidade de abrir uma creche, né? Porque no mercado, no ABC Paulista, nós somos os pioneiros. A Abrir Creche foi em 2008, 2009. Nem se falava nisso praticamente. Em São Paulo ainda tinha umas 3, 4 que já estavam começando, mas no ABC não tinha. Aí a gente abriu dentro do hospital veterinário, que na época era a referência, era o maior hospital veterinário do Brasil na época, né? Aí a gente começou a fazer um trabalho lá, e assim, mas a gente começou pequeno, com várias dificuldades, não sabia que piso utilizar, que cerco utilizar, que tipo de brincadeira, enriquecimento, não sabia. Mesmo sendo adestrador, eu não tinha essa base de matilha, de enriquecimento, sabe? Não tinha nada disso. Aí, a partir daí, a gente resolveu montar, por conta da demanda também que as pessoas estavam procurando. Percebi que as pessoas falavam, puta, eu queria deixar meu cachorro, mas não tem lugar. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver como que eram os modelos, aí eu montei isso daí. Aí foi essas dificuldades que a gente passou. Aí dali, eu fui para um outro espaço que eu tive que deixar aquele, um outro espaço menor também com essas dificuldades, dificuldade financeira, porque não é fácil, você tem que comprar material, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você acaba não fazendo por conta do financeiro. E isso vai passando os anos, mas você está lá, você está ralando, você está indo. Aí surgiu uma oportunidade no meio do caminho de fazer terapia com cães. O que eu fazia? Eu era voluntário. Tinha uma associação no ABC chamada AVAP, que era a Associação para a Valorização e Promoção da Pessoa com Deficiência. Eu pegava alguns cães que eu percebia que tinham um perfil calmo, tranquilo, e levava esses cães uma vez por semana nessa instituição. Para interagir com as pessoas. Com as crianças. Então tinha criança com deficiência mental, com autismo, com síndrome... todos os tipos de deficiência que uma criança pode ter, buscava esses espaços para fazer os tratamentos, que era uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapeuta, psicólogo, tinha todos. E o cão entrava em todas as sessões. Então os terapeutas falavam, faz isso, faz aquilo. E a melhora das crianças era absurda, assim, em relação à terapia. Entrei nesse assunto porque a gente estava falando do pânico e o bem-estar que os cães trazem para as pessoas, né? Dali,
eu fui para um outro espaço em São Bernardo. Eu era de Santo André, fui para São Caetano, depois eu fui para São Bernardo. Fez o ABC todo, quase. Todo. Faltou só Diadema. É um espacinho maior, aí o negócio começou a vingar. Aí nesse espaço eu já estava com um sócio, né? Aí dali, desse espaço, a gente foi trabalhando, mas... Mas os dois já eram sócios? Não. Tá. Não, eu entrei só em 2021 daí, nessa história toda. Aí. Tá. Você vê a história, se for poder contar a história como entrou, vai ser engraçado também. Tá. Aí fui para esse espaço, que a minha sócia na época era minha funcionária. Aí a gente acabou convidando ela para abrir em São Bernardo, porque estava tendo uma demanda. As pessoas estavam procurando muito lá. Aí a gente abriu lá. Aí foi legal, tal, mas não estava tendo uma relação boa, né? Os pensamentos estavam sendo diferentes. Aí quando a gente foi para Santo André, nessa unidade que estamos hoje a gente tem uma unidade que tem quase 1.000 metros quadrados, né? Então a gente tem piscina, tem lago. Então a maior estrutura que você pode pensar em creche nós temos lá, né? Hoje, graças a Deus, somos referência na região. Aí essa minha sócia, num período, resolveu sair da sociedade. Foi quando o Edson e a Tati, a esposa dele, entraram na sociedade. E é engraçado porque eu treinei os cães. Eu treinei o cachorro do Edson um período, um ano, acho que antes disso acontecer, eu treinei o cachorro dele. Um ano antes. Mas até aí, ele me contratou como adestrador, eu treinei o cachorro dele, beleza. A gente tinha um amigo em comum, e esse amigo em comum ficou sabendo que a minha sócia estava vendendo a parte dela e tal, e acabou fazendo essa ponte. Falou, tem um espaço lá, tal, acho que vai ser legal para vocês amam animais, tal, porque eles têm 2 Goldens também, são apaixonados. Eu conheço aquele casal, conheço vocês também, vocês vão ter uma afinidade que tenho certeza que vai dar certo. E aconteceu. Aí ele foi lá, conversou com a gente e comprou a parte dessa minha outra sócia. Aí a partir daí foi uma virada de chave. Porque assim, ele também tem uma cabeça de empreendedor, porque ele vem de uma outra área, mas também trabalha com empreendedorismo lá. Então a gente já veio com uma outra cabeça. Não, vamos investir, vamos fazer, né? Vamos fazer o negócio acontecer mesmo. Então de lá para cá, graças a Deus, ano após ano, a gente sempre cresce 10, 15% ao ano. Legal. E aí... Aí vocês se conheceram em 2021. Na verdade a gente se conheceu em 2020. Quando você 2020, adestrou. E aí em 2021 que aí a gente assumiu lá junto com eles. Legal. E aí essa ideia de franquia, como é que ela surgiu? A gente na verdade, o Evandro já tinha vontade de fazer franquia. Depois que a gente se estabeleceu, que a gente chegou a ter fila de espera, né? Lá, não tinha mais vaga, aí ele falou, a gente precisa replicar isso. Porque... Já nesse lugar de 1.000 metros quadrados. Sim. Já nesse lugar, exatamente. Aí, só que nós tínhamos a ideia de que precisava ter mais unidades, né? E aí, quando ele conheceu você, e aí você falou, não, pelo modelo de negócio que vocês têm, tá funcionando, muito bom, né? Dá pra dar o start. Aí que deu essa virada de chave. A gente antes então foi pela demanda, então, na verdade. Começou que tinha demanda, precisamos expandir. As pessoas perguntando também, né? Você não vai abrir aqui na saúde? Ou abre uma unidade sua. Tinha pessoas que vinham da saúde lá para ABC. A gente está em Santo André, eu tenho cliente de São Caetano, eu tenho cliente de São Bernardo, eu tive cliente de Mauá. Nossa. Que vinha por conta do nosso trabalho. No daycare. No daycare. É uma passada boa. Sim, a distância, né? Sim, as pessoas procuravam o nosso serviço. Mesmo tendo várias concorrentes, né? Tinham várias outras unidades de creche, mas as pessoas trabalham muito de forma amadora, né? Elas não conseguem profissionalizar, colocar processo, contratar, fazer a coisa da maneira que tem que ser feita, né? Sim. E hoje, graças a Deus, a gente faz. Isso reflete, né, nos nossos clientes e na procura pelos nossos serviços, né? E quais são esses serviços que vocês prestam hoje lá? Então, hoje nós temos o daycare. O daycare, ele é interessante porque ele é uma receita recorrente, né? É como se fosse uma escola. Então, o cliente vai te procurar, ele vai pagar você mensalmente para o cachorro frequentar de 2 até 5 vezes na semana. Então, ele chega às 7 da manhã e pode ir embora até às 8 da noite. E dentro desse período tem as atividades, tem tudo que a gente faz com eles lá, para gastar energia, socializar. Então, esse é o papel do daycare hoje. Antigamente, você falava de daycare, é status. Aí eu levo meu cachorro para a creche. Não, hoje é quase que uma necessidade para quem tem um cachorro. Porque o cachorro hoje está dentro do ambiente familiar. Antigamente era quintal. Hoje está dentro do ambiente familiar. Quando você traz dentro, a consequência é a humanização.
E quando você humaniza, vem séries de problemas de comportamento. Né? Ansiedade por separação, destruição, latido. E você não vai ter. A maioria das pessoas moram em apartamento hoje, né? Sim. Você vai ter um cachorro desse tipo dentro do apartamento, você não vai conseguir conviver com ele, né? Nem com seus vizinhos. Então, as pessoas buscam o daycare para trazer qualidade de vida para os cães. Né? Porque quando a pessoa pega o daycare com vocês também, ela pode agregar, por exemplo, serviço de treinamento, de adestramento. Exatamente. Saindo do daycare, a gente tem o hotel, que praticamente todos os nossos clientes de hotel são os clientes de daycare. Bom, vai viajar, Porque deixa com vocês. confia, conhece, sabe como que é o espaço. Então você já tem esse serviço. Os clientes do daycare consomem os serviços de banho e tosa. Que as pessoas, na sexta-feira, quinta, sexta-feira, a nossa agenda é lotada, a gente não consegue atender ninguém de o fora. cão já tá lá, por que porque ele vai a gente trocar atende, de lugar? Né? porque a gente atende os cachorros da própria creche, do próprio daycare. Tem o serviço de veterinário também, que tem que ter um veterinário responsável para fazer os atendimentos de necessidade ali, de urgência, mas também que faz os atendimentos de rotina normal. Uhum. O serviço de treinamento também. Você pode vender os adestramentos dentro da unidade. Legal. Então você tem dentro do negócio um leque de serviços, né? Sim. Você não vai ficar prisioneiro a um único serviço. E é uma facilidade pro cliente, porque ele pode ter tudo ali num só No lugar. mesmo lugar. A Legal. intenção é essa. Vamos falar do negócio, então, agora, em relação a números, assim, pra gente entender. Então, hoje, são vários serviços, né, agregados. O serviço principal, pelo que eu entendi, é o daycare, porque Sim. é o serviço... Você deu um exemplo muito bom, que é a questão da escola, né? Então, você precisa deixar teu filho numa escola, você tem o seu animal, você quer deixar o teu animal em casa, você não consegue também, porque é perigoso, tem alimentação, vai ficar sozinho. Além disso, você tem a questão de que ele precisa passear, ele precisa fazer exercício, Sim, então se sim. torna muito importante ter a escola, ter o daycare. Então o daycare ele é o produto principal. Sim. Desse produto, você tem o hotel quando a pessoa viaja, você tem o banho porque já está ali naquela estrutura, você tem o adestramento por conta de todos os problemas que você falou. E aí, como é que funciona nesse ramo? Quando você tem, por exemplo, um cliente, você tem um ticket médio, mais ou menos, do que esse cliente gasta, pensando em todos esses serviços? Tem épocas sazonais do ano que vocês ganham mais dinheiro? Vamos começar a falar um pouco dessa questão. Todo mundo que vai abrir um negócio quer saber o que esse negócio pode gerar de receita. Sim. Como é que funciona isso? Então, o nosso ticket médio hoje gira em torno de 700, 800 reais. Porcão. Porcão. Tá. Porque a gente vai fazer a média mesmo dos serviços, 700 por mês né? por cachorro. Porcão, mais ou Tá. menos, né? Não dá para ser exato nesse Sim, mas é uma número, né? média, É uma tá. média, é uma média. Desculpa a outra pergunta que você Então, fez. aí fugiu. tá, o ticket médio é de 700. Isso. Então, ali a gente está... Hoje, por exemplo, um daycare desse, né? Ou um negócio como o de vocês, chega a ter quantos clientes na carteira, assim, para que geram esse faturamento de porcão? Estamos Então, falando de 10, de 20, de 100 cachorros? Quais são os números? hoje a gente está com 100 cães matriculados, em média. Né? A gente dá uma segurada por conta do espaço. Se a gente abrisse, a gente estaria com 200 tranquilamente. A gente E teria um dobrado. dia você está dizendo que tem 100 cães num lugar? 100 matriculados. Ah, tá. 100 matriculados. Aí não vão todo dia? Não vão todo dia. Tem cães que vão 5 dias, tem cães que vão 2 vezes, 3 vezes, mais uma média por dia de 60 cães. 65 Mas tem cães por dia que chega que tá lotado. 70, 80, mas não chega em todos no mesmo dia. Tá. Não chega no mesmo dia. Mas deve ser uma loucura já, né? O com dia que tá quantidade cheio de- Aí As você meninas- Tem muita briga? Como é que é para lidar com Então, isso? existe, mas existe um processo anterior da qualificação e seleção desses cães que vão frequentar o espaço. Às vezes as pessoas Vocês até aprovam. Sim, às vezes as pessoas até acham, você é preconceituoso com a minha raça. Eu tenho um Rottweiler, um Pitbull. Não é preconceito, né? Eu sou treinador, eu sei do potencial daquela raça. Pode ser um cão extremamente dócil, mas uma situação de estresse ou de medo, ou ele está comendo, bebendo água, passou um cachorro por cima correndo, ele se assustou. Ele teve uma reação de agressividade, é diferente de um Golden mordendo. A mordida é muito mais pesada, o estrago é muito maior. Sim. Então a gente já começa a selecionar por raças. Selecionou por raça, a gente seleciona pelo temperamento. Aí o cachorro vai lá num sábado, antes de contratar tanto serviços de hotel como de daycare. A gente faz uma avaliação e um período de adaptação nesse cão. Ele passando, aí ele tem mais umas 2 semanas de avaliação próxima, porque ele chega lá e se mostra um cachorro bonzinho. Mas depois ele vai ganhando asas, né?
e pode começar é a um querer cachorro brigar. da Globo. Ele faz uma cena ali, depois... Exatamente, depois ele se mostra o que é. Tá. Aí o cliente também já está ciente disso, né? Aí esse cachorro, infelizmente, não vai poder frequentar o nosso espaço, né? Legal. Bom, então... E tem todo o treinamento, desculpa. Diariamente tem o treinamento, tem as brincadeiras. Isso faz com que os cachorros gastem energia e não ficam estressados querendo brigar ou querendo criar conflito. E sempre tem um no meio que entra que às vezes ele não é tão bonzinho, mas a gente faz um trabalho com ele e ele acaba se adaptando lá, porque às vezes tem cachorro que não tem contato com outros cães, né? Sim. E aí a hora que entra lá, ele trava. Depois, com o decorrer das semanas, nessas 2 semanas aí, às vezes a maioria das vezes ele já Se adapta se melhor. adapta melhor, exatamente. Você falou de escola, tem o cachorro ali que vai pra diretoria ali, é expulso, porque Tem castigo, tem. fica, tá causando muito, tá muito agitado. Vamos lá, vamos fazer uma esteira, vamos ficar um pouquinho separado para Esse acalmar. castigo é duro, fazer esteira. Tem agenda, tem mochila. Que tudo, legal. tudo. Tem boletim escolar no final No do final do ano. ano tem boletim Sério? escolar. Tem. Que legal. Bom, vamos lá. Então, quero montar um negócio desse, eu posso ter essa expectativa. Hoje, faturamento. Quanto que um negócio desse hoje ele fatura em média por mês? Então, o faturamento vai depender muito do tamanho do espaço. Uhum. Né? Quanto maior o espaço, maior a chance de você absorver mais cães. Vamos usar o teu exemplo como modelo. O nosso exemplo, por exemplo, tem 1.000 metros quadrados. Hoje a gente tem 100 alunos. Todo mês, graças a Deus, né, Edson? A gente está com Recorrente aquecimento. aí. Então, 120, 130 mil reais por mês. E desses 130 mil, pagando tudo ali, pagando os funcionários, pagando o aluguel, pagando tudo, quanto que sobra no bolso Uns do empreendedor? 35%. 35%. É. Então a gente está falando de 50 mil reais aí que sobra um modelo de negócio Sim. desse. E no final do ano fatura mais, viu? Porque aí vem a questão sazonal, né? Do hotel. Hotel. Tá. Hotel, meio do ano, férias escolares, Feriado feriados prolongado, prolongados. sempre aumenta. Aumenta o sempre faturamento. Sempre aumenta. Muito legal. Tá. Então, vamos ter um negócio desse, vou faturar ali. Você fala 1.000 metros quadrados hoje, mas é mais terreno isso, né? Não é de área construída. Você deve ter uma área, um quintal muito grande, é isso? Quintal grande, Essa é a hoje ideia. 1.000 metros é a estrutura total. Mas de terreno a gente tem uns 700 metros quadrados. É bem grande também. Tem 700 metros de terreno, aí Terreno. você conta a estrutura do sobrado. Isso, Tá, tem legal. lá onde eles dormem, né? Tá. A alimentação. Hoje para uma tá. pessoa montar um daycare para trazer um serviço de qualidade com que a gente preza, pelo menos 300 metros quadrados de espaço para os cães, Tá. fora espaço físico. A gente É está espaço falando de então construção. de basicamente o franqueado, vamos já falar assim, ele teria que buscar um imóvel, tipo um imóvel de alto padrão, é isso? Sim. E não Acho que não necessariamente. alto É para padrão. ter esse tamanho, para ter Às essa vezes parte porque- de quintal. mais a área livre mesmo, né? Que tem que focar, na realidade. Para você ter ideia, o nosso espaço antigamente era um depósito de gás. Ah, legal, entendi. Porque aí, tá. Então você precisa de pouca área construída, então. Sim. É uma Não área... precisa de muita coisa construída, não. Legal. Mas a gente precisa ter a área Essa construída. parte do gás é um exemplo ótimo. Sim. Por quê? O nosso hotel, onde nossos trabalhos se diferencia também. A gente fala da questão da humanização, que a gente vai lá para tirar. Mas a gente não trabalha com baias, então a gente não tem canil, a gente não separa os cachorros em baias. Tá. A gente acha que isso não funciona e não tem por que ter. O cachorro, quando dorme no hotel, ele dorme do lado da cama, em cima da cama, junto com os monitores que ficam lá. Então eles ficam num ambiente muito parecido com a da casa. Então a gente traz isso para eles ficarem mais confortáveis, né? Para não estranhar tanto, não ficar confinado, não ter problemas de comportamento também. Então a gente tenta trazer essa realidade para o hotel, para o cachorro ficar mais tranquilo. Então você precisa pelo menos de umas 2 salas. Tem que ter uma sala de alimentação, que é cobertinha, onde os cachorros vão fazer a alimentação, eles comem separados, comem 2, 3 por vez. Tá. Né? Então, achei um imóvel desse. Eu, obviamente, passando por aquele período como qualquer negócio no começo ali para Sim. conseguir os clientes e tal, mas estou falando 6 meses, 9 meses, já consigo chegar num faturamento, Sim. um faturamento desse. Sim, eu acho que acredito- hoje em dia atinge o ponto de equilíbrio Equilíbrio bem rápido. bem rápido, né? É. Tá. Bom, legal. E aí, quanto vai me custar isso? Tá. Já sei que eu posso ganhar lá, faturar 130, ter uma margem excelente, que serviço é assim, a gente sabe, né? Sim,
Então a gente teria ali 130 de faturamento e 50 mil de lucro. Quanto vai me custar para montar um negócio desse hoje? Então, vamos pensar no nosso espaço. Tá. Você vai gastar hoje, em relação à franquia, a taxa de franquia é R$40.000. Legal. Né? Que inclui treinamento, suporte. Né? A gente vai dar a receita, mas quem vai fazer o bolo é um empreendedor. Né? Aí a gente vai auxiliar na escolha do local, né? A gente vai fazer uma assessoria em relação a isso. Fora esse valor de investimento, ele precisa ter pelo menos uns 40, 50 mil de fluxo de caixa. Para ele se segurar alguns meses, né? Tá. E uns 200... aí 200, depende do pode espaço. ser que eles, de repente, acham um terreno que já esteja mais ou menos formatado nessa... E gasta um pouco menos. Gasta menos. Gasta menos, exatamente. Mas a gente tá falando aí de 250, 300 mil reais, é isso? Isso aí. 350? Eu acho que menos. Uns 250. Vai 260, depender muito do da espaço. estrutura, né? Achei um terreno, já tá cimentado, não vou precisar fazer o pátio, pô, vou gastar muito menos. Sim. Agora, Então, achei um terreno que é terra, vou ter que fazer, né? Ou só o terreno, tem que construir, fazer Vou área. ter que construir aí e vai tal, gastar aí mais, vai vai gastar gastando um mais. pouco né? Mas então a partir de 250 mil reais aí com o Isso investimento aí. total. Sim. Legal, pô, 250 mil reais para a hora que o negócio estiver ali já... Você falou muito rápido que você consegue chegar num equilíbrio. Sim. Então a gente está falando que no primeiro ano ali chegou num equilíbrio, tá fazendo. Segundo ano tá tirando 50 mil ali num negócio que investiu Sim. 250, é um Sim. excelente, negócio. É um excelente Às negócio. vezes as pessoas não conseguem enxergar isso no negócio, né? Às vezes até quem não é da área pet, do ramo pet, não enxerga a dimensão que é esse mercado, né? E o mercado que não para de crescer, né? Não, eu tenho até uns dados aqui, posso te falar? Pode. Para você ter ideia, em 2022 teve crescimento de 16% do mercado. E isso estourou, assim, foi um marco histórico que chegou a mais de 60 bilhões de reais no ano. Mas isso falando no mercado pet geral, né? Uhum. Mas pandemia, sem pandemia... Mas é muito difícil você achar um setor específico, né, como o de pet, por exemplo, com faturamento assim. Setores que chegam com faturamentos assim são setores de alimentação, setor de moda, mas aí você tem muita coisa envolvida dentro do setor, né? São Sim. setores que eles são muito maiores. E a nossa operação não tem uma complexidade absurda para a pessoa. Eu não conheço nada, eu consigo? Consegue. Tranquilamente, com o treinamento que a gente vai fazer. Você gostando de cachorro, você gostando de cães, é o primeiro passo. É isso que eu ia perguntar. O perfil do franqueado, então, obviamente tem que gostar Primeiro passo. do animal, né? Senão não adianta, não adianta. Eu quero comprar como investidor. Ou tem medo, né, também, é complicado. Eu sou investidor, eu quero montar uma. Também não vai dar certo. Você tem que estar lá barrigando no balcão. Você tem que tocar um negócio, lógico. Se chegar um determinado tempo do negócio que já está rodando, você sabe como funciona, lógico, você tira o pé, né? Mas não tem jeito, é barriga no balcão e trabalhar. Hoje o franqueado ele faria esse papel de administrador e de gestor de equipe, seria esse papel. Sim. E vai aprender como lidar com os cães, comportamento, parte de adaptação, manejo. Essa é a dificuldade das pessoas também. Às vezes não está na área, quer entrar, mas como que eu faço? Como eu vou avaliar um cachorro? Se der briga, o que eu faço? Que brincadeira eu tenho que fazer? Como que o meu ambiente tem que estar? Então hoje a gente tem uma raia, uma piscina, ela tem 10 metros, que é para o cachorro nadar mesmo, fazer exercício. Aí tem um outro espaço que é um lago, que é para recreação, que não é tão fundo, aí os cachorros pequenos brincam. Então a gente tem 2 áreas aquáticas dentro do espaço, uma área coberta, garoa, com chuva, então isso não atrapalha a nossa rotina se chover ou se garoar. Dentro do espaço a gente tem uma parte arborizada também, tem árvores, parte de pedrisco que os cães buscam para fazer xixi, o cocô, fora os brinquedos que você vai colocando no espaço, né? Esteira, para ajudar o cachorro a gastar energia. Agora, a gente imaginando assim, né? Eu acho que, além de ser uma responsabilidade muito grande, esses dias perto de onde eu moro ali, um cachorro fugiu de um pet shop que estava tomando banho. Acho que passou 1 ano já, eu continuo vendo placa dos donos desesperados. Sim, então, sim. eu imagino que deve ter uma questão aí nesse sentido. Qual que é o lado difícil aí? Porque todo negócio tem
algum detalhe ali que você fala, aqui você tem que tomar cuidado, aqui tem que ser... Eu acho que talvez o de vocês seja essa responsabilidade que você tem. Deve ser muito parecido com escola, inclusive, né? São vidas, né? E eu acho que mais do que escola, porque assim, na escola às vezes fala assim, poxa, seu filho se machucou, caiu, é um monte de criança. Mas quando você coloca ali 60, 70 cães, eu não sei, deve acontecer incidentes diários, Lógico, de mordida, acontece. de machucar, tem que não. lidar assim com Assim, como é que diariamente não. Diário não, Diariamente não. Acontece? Lógico que acontece. Nenhum daycare, nenhum hotel que trabalha dessa forma solta tá livre disso. Não tem. Por mais bonzinho que o cachorro seja, é aquilo que eu te falei. Ele vai ter um momento de estresse, ele que vai dar uma beliscadinha. Você pega os border collies que tem mania de pastorear, vai atrás do cachorro, fica dando umas beliscadinhas. Mas não são acidentes graves. Legal. São beliscadinhas. Saiu correndo na rampa, a unha gastou. Aí começou a sangrar a unha porque o cachorro correu demais. Ou o cachorro que não está acostumado ainda com o pátio, né? Corre bastante. Acontece. Aí, um calinho na almofadinha. Principalmente quando são novos, né? Corre, gasta, porque às vezes não tem essa atividade tão intensa e machuca mesmo. Daí é de calejar, né? Os cachorrinhos Nutella, né? E Vai virar raiz lá. o que a gente tem também uma preocupação grande é a contenção. Todos os nossos portões são 2 portões para ter acesso a todos os lugares. Então, abre um, fecha o outro. Nunca tá os 2 portões abertos. Ah, é legal, isso Porque é você importante. falou que conta em relação à fuga, né? É. Então a gente se preocupa muito com isso. Para o cachorro chegar na área de saída ali, ele tem que passar por 1, 2, 3, 4, 5, acho que uns 5 portões. Então tem que estar todos abertos, né? Isso não acontece. Né? Hoje é uma equipe ali, né, 1.000 metros quadrados, você está falando de uma equipe de quantas pessoas ali que trabalham com você? 10. 10 pessoas. 10 pessoas. É uma equipe grande. 10 pessoas. Tá. Então, basicamente, 250 mil para a gente montar um negócio. O negócio começa a girar muito rápido, porque se você estudar, inclusive, região, Sim. montar num lugar que você não tem tantas outras opções. Você mesmo falou, um franqueado de vocês hoje, por exemplo, se for montar na saúde, ele já tem demanda, né? Mas pegando isso, mas é a questão do trabalho também. Porque existem as regiões de outras creches. Não é que não existe, existe. Mas o nosso trabalho acaba se diferenciando em relação aos concorrentes. Mas se você pega um lugar que não tem lógico, facilita, né? Lógico, demais. Dá uma velocidade. Uhum. E aí, a gente chegando no faturamento 130, com uma margem de lucro boa. Dentro desse investimento de 250 mil reais aí, o que é o mais pesado ali? Seria a reforma mesmo? A reforma, a parte de maquinário, de acessórios, vamos dizer assim. Vai gastar bem com banho e tosa, secador, soprador e a estrutura também, né? Para deixar um banho e tosa, vamos dizer assim, apresentável, né? Que o cliente vá lá e também vai gastar um pouco. E aí vocês ajudam o franqueado nesse processo todo, onde comprar esses equipamentos, todo esse know-how aí para montagem. Para você ter ideia, uma esteira específica para cão é 16 mil reais. Uma esteira. Então você fala, nossa, mas é tudo isso para montar, mas equipamentos são caros também. Sim. Equipamentos são muito caros. Você vai montar uma piscina hoje, você vai gastar o quê? 15, 20 mil reais, dependendo do tamanho. E é uma piscina especial, diferente, mas rasa ou não? Não, tem alguns detalhes que a gente vai orientar. Mas se tiver uma piscina no imóvel já, por exemplo, dá para utilizar? Desde que não seja de lona. De vinil. Sim, tá. Porque senão as unhas vão furar, vão rasgar. Aí você vai ter muita manutenção. Mas se você tiver uma piscina já no local, você pode explorar, sim. De repente a gente faz alguma adaptação. A nossa piscina é tratada com ozônio, né, que agride menos o pelo do animal do que o tratamento com cloro excessivo. Então tem alguns detalhes, algumas preocupações que a gente tem para trazer qualidade no serviço e bem-estar para os cães, né? Legal. Para a gente finalizar, então para quem quiser ser um franqueado de vocês aí, o que vocês podem falar resumindo aí sobre o setor, por que é um bom negócio, né? Vamos imaginar que vocês estivessem aqui vendendo o negócio de vocês para quem está nos ouvindo, né? Para quem está interessado nesse negócio. Por que comprar uma Dog Smile? E aí, enquanto vocês falam isso, e a gente se despede com essa última colocação de vocês, vou deixar aqui o site, vou deixar aqui o telefone de contato. Legal. Para quem estiver assistindo, para quem assistiu os nossos cortes, poder também entrar em contato com vocês, enfim, ter essa informação. Mas por que
Dog Smile. Você quer falar um pouco? Eu falo. Pode falar. Você gosta de falar, né? Parece que eu gosto de falar um pouco. Parece só, né? Então, hoje é um mercado que está crescimento anual. Então, não é um mercado que está caindo. Você não tem que se preocupar com o mercado de moda. É modinha, né? Várias franquias às vezes aparecem dessas situações, né? Sim. Bomba, mas depois... Paleta mexicana. Bombou, mas depois... É um ou outro que se mantém ainda, né? Tá virando um serviço essencial, né? Quase, Porque se você quiser ter, né? E a gente atinge um público A e B, né? Porque os custos também não são tão baratos dos serviços, né? Mas o público é exigente e que procura um bom serviço, né? Fora o crescente do mercado, você tem um negócio que você tem, que a gente falou antes, você tem 5 negócios em um único só, prestação de serviço. Então você não fica preso a um único serviço. Por exemplo, eu tenho banho e tosa, eu tenho uma loja. Você está preso à loja de banho e tosa. Se o banho e tosa ficou ruim, aconteceu alguma coisa, o cliente que vai no banho e tosa às vezes acaba comprando ou não compra, aí começa a criar problema. Lá você tem a creche, que é recorrente, então todo mês você pode ter certeza que aquele dinheiro vai entrar. Então você fica mais tranquilo como empreendedor, né? Você não vai ter que remar do zero no começo do mês, você já sabe que já tem aquela receita para entrar. E aí você tem outros serviços que vão agregar em cima disso. Então, para mim, hoje, o mercado de serviços é o melhor que existe por conta da rentabilidade que te traz. Você não tem que ter um estoque de mercadoria que você tem que fazer na reposição, controlar vencimento e nada disso. Então, acho que esses são os pontos mais fortes do mercado hoje, né? De ter um daycare. Sim. E eu acho que uma coisa importante também que eu vejo nesse mercado é que hoje em dia a gente sabe, quem tem pet, eu tenho pet, a gente sabe que a gente é um membro da família, né? É um filho, É um né? filho, né? Isso aí. E a gente sabe o número de escolas que você tem hoje. Né? Você pega um bairro, você tem escolas estaduais, você tem escolas particulares, você tem escolas de municipais, né? Não, e não só isso. Você tem as etapas, né? A escola ensino médio, prezinho. É muita. E quantos... dentro desse mercado gigantesco, se você levar isso para o mundo pet, que é uma necessidade igual, né? Então, que existe hoje, você praticamente não tem... Deixa eu trazer um dado. Então é um mercado gigante. Isso aí eu não tenho uma fonte, tá? Mas depois eu posso ver até te mandar. Mas existem hoje mais pets do que crianças. É mesmo? Existem mais pets do que crianças. E a tendência... Eu não duvido, não, é? Não, Então a demanda pelos serviços é muito grande, né? A procura pelos serviços. E cada mês que passa, a procura acaba sendo maior. Né? Independente da gente estar montando a estrutura de franquia, a gente já está pensando também numa segunda unidade, mais próxima até, para a gente poder atender os clientes da nossa região ali pela demanda. Esse dado que você falou, pensando aqui rapidamente, às vezes fala assim, poxa, será que tem mais pet do que criança? Mas se você for analisar uma coisa, você pega uma pessoa, né, que tem ali a sua... nasce, adolescência, casa... envelhece. Adulta. Essa pessoa ela tem filhos. Sim. Mas geralmente ela tem filho durante um período ali. Ou seja, na fase da adolescência ela não tem filho. Ela se torna maior de idade, ela tem um filho durante 18, 20 anos, cuida daquele filho e envelhece, depois... o filho tem a vida dele. Sim. Mas o pet, ele pode fazer parte de toda essa estrada. Essa história. Porque ela teve um pet quando era criança, depois ela teve um pet dela quando ela teve a casa própria, depois os filhos foram embora, mas o pet ficou. Muita gente acaba perdendo o pet e tem substitui o pet por outro pet até por conta da dor. Muita gente faz isso. Sim, exatamente. Sim. Então acaba, se você for pensar nisso, você acaba tendo mais pets até do que filhos durante a vida. Né? E tem gente que não tem filhos, então... Para você ver o crescimento, a maioria dos espaços, o ar livre, tem um espaço pet. Para você levar. Então, o espaço pet do lado do playground. Tá muito popular hoje. Se você vai comprar um apartamento hoje, se o engenheiro ou arquiteto não projetar um espaço pet dentro do condomínio, ele vai perder cliente porque o cara não vai comprar porque não tem um espaço pet para o cachorro dele. Sim. Então, o mercado mudou. Mudou muito. Né? E a gente, graças a Deus, está antenado nessa mudança e a gente está vindo com um crescimento. Muito legal. Pessoal, quero agradecer
a presença de vocês. Eu não tenho dúvida que o negócio de vocês é um excelente modelo de negócio, pelos números, pelo que o mercado tá dizendo, tá pedindo. Então, para quem está nos ouvindo aí, vendo o podcast, quiser mais informações, a gente colocou o número aqui, vamos colocar novamente. Entre em contato com o pessoal da Dog Smile para vocês poderem entender mais o negócio, né? E no detalhe, a gente tem a circular de ofertas, que é um documento que tem toda essa informação, esse investimento detalhado do que tem que ser feito. De repente, com a assessoria deles, vocês podem encontrar um imóvel ideal, uma boa localização, que vai diminuir aí o tempo para que você tenha um break-even, que vai diminuir o investimento. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Diferente de outros segmentos que você tem um investimento que você tem que fazer, não tem jeito, porque tem um produto a ser produzido, né? Nesse caso, não. Nesse caso, diferente. você tem algumas estratégias, algumas variáveis muito legais. Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Né, eu sei que vocês são ocupados e tudo mais, está aqui com a gente. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo aí o nosso podcast, assistindo, se já não tinha essa visão em relação a esse negócio, essa visão agora ficou muito maior. Então não perde tempo, pessoal. Chama aqui, ó. Chama o Fred, que ele vai passar todas as informações para vocês, não é, Fred? É isso aí, com certeza. Então, pessoal, valeu demais. Obrigado aí por mais uma participação aí no podcast. Vocês que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando. Até a próxima jornada aí, onde a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, sobre franquia e ajudando pessoas que querem encontrar o investimento ideal a encontrarem pessoas sérias como vocês. Valeu demais. Agradeço, obrigado. Obrigado.